Olá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai ver produto vetorial, né? Que é o assunto que ficou faltando eu dar, né? Porque não houve tempo, né? Então, imagine dois vetores U e V. A gente representa o produto vetorial entre os vetores U e V da seguinte forma: U vetorial V. Então, a atenção aqui é esse símbolo, né? Em vez de ser um ponto que denota produto escalar, é um X que denota produto vetorial. Bom, eu vou definir, né, como é que calcula isso e depois eu informo, né, qual o significado desse tipo de operação, tá? Então, se a gente escreve U como x1 na direção y, mais y1 na direção j, mais z1 na direção k, e v como x2 na direção y, mais y2 na direção j, mais z2 na direção k, né? Então, o modo como se calcula esse produto vetorial é assim. O vetorial V, a gente escreve isso aqui como um determinante, tá? Daqui a pouco eu lembro vocês, né, como se calcula um determinante. Mas o determinante é assim, ó, a gente bota na primeira linha IJK, na segunda linha as componentes do primeiro vetor, ou seja, x1, y1, z1, e na terceira linha as componentes do segundo vetor, x2, y2, z2, tá? Então, é assim que a gente define, né, o produto vetorial entre os vetores U e V. Tá? Vou fazer aqui rapidamente um exemplo, tá? Do cálculo do vetor, né, desse produto vetorial. Então, um exemplo. Sendo U igual a 5i mais 4j mais 3k. E o vetor V, i mais k. Calcule o vetorial V. Tá? Então, é bastante simples o processo, né? Basta a gente montar essa matriz determinante, tá? Então, primeira linha IJK, segunda linha 5, 4, 3, terceira linha, né, 1, componente I, não tem componente na direção Y, né, o 0, e na direção Z, que é o K, 1 de novo. Então, o resultado da operação é calcular esse determinante, tá? Aí eu vou mostrar para vocês que existem várias formas de calcular esse determinante. Tem duas que são mais famosas, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, né? Vocês podem escolher o método que vocês melhor desejarem usar, tá? O que eu gosto muito, né, você primeiramente repete essas duas colunas aqui do lado direito do determinante, tá? Primeiramente eu vou copiar isso aqui, tá? Porque eu vou refazer o cálculo de outra forma. Vou deixar aqui ao lado. Pronto. Ó, então, repetindo as duas primeiras colunas. I 5, 1, J 4, 0.
Aí agora você vai multiplicando essas diagonais da seguinte forma, ó. Você multiplica esses elementos, soma com o resultado da multiplicação desses e depois desses. Depois você volta pegando o negativo, né? Você vem multiplicando isso, isso e isso, tá? Só que na volta é negativo. É o resultado da multiplicação, depois multiplica por menos 1, tá? Vou fazer aqui devagarzinho, ó. Como é que fica isso aqui? Primeira linha. Aqui, ó. I vezes 4 vezes 1. Dá 4i. Segunda linha. 3 vezes 1 vezes j. 3j. Terceira linha. 5 vezes 0 vezes k. Dá 0. Tá? Agora eu vou voltando, né? Essas linhas aqui, essas diagonais aqui, né? Agora pegando o sinal trocado do resultado da operação de multiplicação. Então, 5 vezes 1 vezes j, 5j. Vai ficar menos 5j. 3 vezes 1, 3 vezes i vezes 0 dá 0. Menos 0. 4 vezes 1, 4 vezes k, dá 4k, fica menos 4k. Então, nesse estágio aqui, ó, tá quase acabado. Basta você agora juntar as componentes, né? Juntar os termos que, que são da mesma componente. Então, o vetorial V, 4i, não tem outra componente i, né? Então, vai ficar 4i. J tem o 3 e o menos 5, então dá menos 2. O K tem o 0 e o menos 4, então menos 4. Então, aqui acabou, tá? Esse é o resultado dessa operação. Então, um ponto importante a se notar é que o resultado da operação do produto vetorial entre dois vetores é também um vetor. Tá? É uma diferença profunda com relação ao produto escalar. No produto escalar, o resultado da operação de um vetor com outro, né, é um número. Aqui não, aqui é um vetor. É totalmente diferente, tá? E assim como o produto escalar, o vetorial é muito importante na física. Aparece em várias situações na física. Em eletromagnetismo, em mecânica, principalmente nesses dois, tá? A segunda forma de fazer esse cálculo aqui, né, no caso o cálculo do determinante, é uma regra diferente, tá? Como é que funciona? É assim, ó, você basicamente vai dividir um determinante em outros três, da seguinte forma. Você circula o i, tá? Aí você traça essas retas aqui, né? Aí, dos quatro elementos que sobra, você calcula o determinante, tá? Como aí, no caso, seria uma matriz 2 por 2, né? 4, 3, 0 e 1. O determinante você calcula 4 vezes 1 menos 3 vezes 0, né? Você faz a operação assim, né? 4 vezes 1 menos 3 vezes 0, tá? Então, ó, como é que vai ficar aí, ó? Então, como eu circulei o i, né? Então, você repete o i e abre parênteses. Agora, o resultado da operação, né? Sobrou isso aqui, lembra? Então, 4 vezes 1 dá 4, menos 3 vezes 0 dá 0. Aí, agora, você vai para o j, circula ele. Aí, quando você traça essas linhas, sobrou o quê? Sobrou 5, 1, 3, 1. Aí, você faz o determinante do que sobrou, né? Só que aí o sinal é trocado, tá? Porque é como se isso aqui estivesse do lado de cá. Então, o que vai ficar agora? Então, você vai botar mais J, que foi o que eu circulei, o elemento que eu circulei, entre parênteses, ó. Então, você vai fazer 5 vezes 1, que dá 5, só que vem negativo, tá? Isso aqui fica menos 5. E 3 vezes 1 fica positivo, tá? Então, mais 3. Agora, o último elemento, que é o K.
Você circula o K novamente. Quando você faz o mesmo processo, passa essas linhas aqui, partindo dele, né? Sobrou esses elementos para a gente calcular o determinante. Então, ficou o que aí? Ó? 5 vezes 0, menos 4 vezes 1. 5 vezes 0 é 0, menos 4 vezes 1 é 4. Então, ó, na verdade, ele é, se você for parar para pensar, ele encurta bastante o cálculo, tá? Mas tem que ter cuidado aí com os sinais, tá? Para não errar o sinal. 4 vezes 0 é 4, então 4i. Mais, no caso, né? Menos 5 mais 3, menos 2. Então fica menos 2j. E 0 menos 4, menos 4k. Então perceba aí que o resultado foi igual, tá? São basicamente formas diferentes de calcular determinantes. Esse objeto aqui, ó, é um determinante, né? Vocês viram lá no ensino médio. Tá certo? Então, pessoal, um outro exemplo aqui, tá? Esse exemplo aqui é interessante, né? Porque ele ilustra várias propriedades aí do produto vetorial, tá? Então, foram dados aí 3 vetores, né? U, V e W, tá? Então, na letra A, calcule U vetorial V. Vou aplicar aqui, né, a nossa regrinha, né? Montamos o determinante e JK. Primeiro vetor, 2, 0, 0. Segundo vetor, 0, 3, 0. Aqui eu vou aplicar a segunda regra, que eu acho que quando tem muitos elementos, o determinante, fica bem rápido o cálculo. Observe. Eu circulo I, sobrou o quê? 0 e 0. 0 vezes 0, menos 3 vezes 0, dá 0. Então é 0i. Quando eu circulo J, sobrou o que aí, pessoal? 2 vezes 0, menos 0 vezes 0, né? Negativo disso, dá 0. Então, mais 0J. Agora o K. Quando eu circulo o K aqui, sobrou o quê? 2 vezes 3, 6. 6 menos 0, 6. Então, mais 6K. Tá? Então, o resultado aí, ó, o vetorial V, 6K. Né? Ou, né, se você quiser exprimir, né, da forma como está aqui, né, representado, né, em termos de parênteses, então você representa o vetorial V como só tem componente K, né, componente Z. Então é 0, 0, 6. Pronto. O que esse resultado nos indica? Observe, ó, U e V são perpendiculares. Se você for representar esses vetores aqui no espaço tridimensional, U está apontando para X, só tem componente X. V está apontando para Y, só tem componente Y. E o resultado da operação está apontando para Z, só tem componente em Z, né? Então isso é bacana, isso é uma regra geral, tá? Não é coincidência. Quando você tem o produto vetorial de dois vetores, exemplo, U apontando para cá e V apontando para cá, o produto vetorial entre eles aponta em uma direção que é, ao mesmo tempo, perpendicular aos vetores U e V. Né? Então, deixa eu tentar desenhar aqui. Seria mais ou menos assim, ó. O resultado da operação aponta para cá. Tá? Fora do plano, tá? Se U e V formam um plano, o resultado da operação, que é U vetorial V, aponta para fora desse plano, né? Daqui a pouco eu vou trazer uma figura que fica mais fácil da gente enxergar isso aí, tá? Talvez não tenha muito claro nesse desenho aí que eu estou fazendo, mas esse aqui é um plano, ó. Né? Imagine um plano aqui, né? E o resultado da operação, ele perfura o plano, ele sai para fora do plano.
Para cima ou para baixo, depende do resultado da operação, pode dar positivo ou negativo. Já eu mostro uma figura que deixa mais claro esse desenho aí, tá? Mas vamos avançar com o nosso exemplo. Na questão, né, no item B, eu tenho aqui U vetorial W. Vou montar aí, né? O mesmo diminuir um pouquinho aqui para a gente conseguir enxergar. IJK. Primeira linha, 200. Segunda linha, menos 300. Tá? Agora que eu já montei, eu vou aumentar um pouquinho. Agora, aplicamos a nossa regrinha. O segundo método, né? Círculo I ficou 0. 0 vezes 0 menos 0 vezes 0. Dá 0. 0I. Círculo J, 2 vezes 0 é 0. E 0 vezes menos 3 é 0. Então, mais 0J. Círculo K, sobrou o quê? 2 vezes 0, 0, menos, né, mais 3 vezes 0, 0. 0 também. Deu 0, né? É o vetor nulo, basicamente. Tá? Você pode representar assim, se quiser. Ó. Deixa eu fazer melhor aqui. Ó. O vetorial W, você pode representar assim. Ó. Ou simplesmente 0, tá? Desde que você entenda que esse 0 é um vetor, que tem componentes 0, 0, 0, tá todo mundo, né, entendendo. Então você representa assim. Ou o vetorial W, um vetor de 3 componentes nulas. 0, 0, 0. Mas, e então, quando é que isso acontece? Quando é que o produto vetorial vai zerar? Se a gente reparar, os vetores U e W, eles têm uma coisa em comum, né? U e W, ambos só têm componente na direção X. Ambos apontam na mesma direção. Ambos são paralelos. Então, o produto vetorial entre dois vetores paralelos é sempre zero. Isso é uma informação importante, né? Se quisermos saber se dois vetores são paralelos, calcule o produto vetorial. Se der zero, são paralelos. Né? No produto escalar é o contrário, né? Quando o produto escalar entre dois vetores dá zero, então os vetores são ortogonais. Tá? Nesse caso aqui, quando dá zero, são paralelos. Agora vamos para o item C. V vetorial U, que é o oposto de U vetorial V. Tá? V vetorial U. Mesmo esquema, IJK. Primeira linha agora é o V. O V, 030. Já o U, 200. Então, aplicando aí aquela regra e, tá? Sobrou isso aqui, ó. 0 menos 0 dá 0. Então, vezes 0. J, vai sobrar isso com isso, né? 0 menos 0 dá 0. Agora o K, vai sobrar isso aqui. 0 vezes 0 dá 0. 0 menos 6, né? Que é 2 vezes 3, dá menos 6. Vou fazer devagarzinho, né? Então, é assim, ó. 0 vezes 0 dá 0. Menos 2 vezes 3 dá 6. Então, ficou menos 6K. Então, V vetorial U, menos 6K. Tá? Qual foi o resultado de U vetorial V? Se subirmos aqui, ó, deu 6K positivo. Né? Esse é um ponto extremamente importante. A ordem dos fatores altera o produto, tá? Nem sempre não altera, né?
No escalar não altera. U escalar V é igual a V escalar U. Porém, o vetorial V é sempre menos V vetorial U. Se eu inverto a ordem dos fatores, eu altero o sinal da operação, o sinal do resultado. Tá? Isso é uma propriedade. Vale para quaisquer dois vetores em um produto vetorial. Tá? Resultado muito importante aí. Então, a gente tirou aqui duas propriedades importantes. Essa e a outra é se U é paralela a V, então U vetorial V vale zero. É a segunda propriedade muito importante. Isso aqui é muito importante. Vocês vão usar isso aí na física ao longo de todo o curso. Tá? Então, pessoal, como eu estava falando, né, sobre a natureza da direção do produto vetorial, né? Então, se U e V eles moram num plano, né, o resultado da operação do produto vetorial ele aponta para fora do plano, tá? Porque essa é a única maneira desse resultado aqui estar ao mesmo tempo ortogonal a U e ortogonal a V, tá? Então, o que eu estou dizendo é isso. O que eu estou dizendo é que o vetorial V ele é sempre ortogonal a U e também a V, tá? Então, não busca na internet, a gente vê algumas figuras mais ilustrativas, né? Ó, eu fiz aqui uma busca, você bota lá outro produto vetorial, ó, essa figura aqui, ó, essa imagem, né? Deixa eu abrir ela um pouquinho. Ela ilustra claramente aí, né? Para onde vai estar apontando aí, ó. Tá vendo, ó? Se eu tenho U e V que moram num plano, tá? Que eu tenho um ângulo θ entre eles, né? O produto vetorial tá apontando ó, nessa direção, tá? O vetorial V. Aqui é interessante, essa mãozinha aqui ilustra um procedimento para você saber sempre a orientação desse produto vetorial, sem ter que fazer o cálculo, tá? Se você quer saber apenas a orientação, ó, existe o que a gente chama de regra da mão direita, tá? Como é que faz isso, ó? Se você ver a figura aí, ó, ele tá, a mão dele, né? Ele parte de V e enrosca em U. Faz assim, ó. O polegar vai indicar a direção desse produto, tá? Então, nessa configuração aí, se sai de V e enrosca em 1, quer dizer que U vetorial V aponta para cima. Se fosse o inverso, V vetorial U, então você teria que partir de U e enroscar em V. Nesse caso, o polegar está para baixo. Então, a direção desse produto estaria para baixo, tá? Para baixo do plano, tá certo? Eu sugiro a vocês que dêem uma busca na internet. Se vocês não viram isso no ensino médio, né? Vê uns vídeos do YouTube que eles explicam isso aí facilmente, né? Como é que usa a regra da mão direita para calcular a direção do produto vetorial, tá certo? E na física, quando é que aparece isso? Eu falei bastante que aparece muito na física. Veja, um exemplo bem interessante, eletromagnetismo. Você quer um busto na internet também, ó. Essa figura aqui é bem ilustrativa. Aqui a gente tem a força magnética agindo em uma partícula carregada, tá? Então aqui eu tenho uma partícula carregada, por exemplo, um elétron, um próton, se movendo com velocidade v para uma direção. Então v é um vetor, porque é uma grandeza que tem módulo, direção e sentido. E aqui, imagine que nessa região onde o próton está se movendo, a gente tem um campo magnético representado pelo vetor B, B de bola, apontando na direção da seta azul. O que é bacana é que a força magnética ela atua nesse sentido, para fora do plano, né? É uma força bem esquisita, né? A força magnética, vocês vão ver isso mais tarde, né? No quinto período, no curso de eletricidade, né? A força magnética é uma força bem interessante, ela atua, né? Ao mesmo tempo, perpendicular à velocidade e perpendicular ao campo magnético, né? Um exemplo bem claro aí, ó.
onde aparece o produto vetorial. Existem vários outros exemplos, por exemplo, torque, né? Torque em mecânica é o resultado de um produto vetorial, tá? Só para ilustrar essa característica interessantíssima aqui, ó, da força magnética, ó, lá no Simul Física, se você entra lá e você acessa esse aplicativo aqui, ó, aqui eu tenho partículas carregadas, tá? Um campo elétrico vai acelerar elas, e essa região aqui é uma região com campo magnético. Essa bolinha aqui verde, né, tá apontando a direção do campo, né? O pontinho significa saindo da tela, tá? Você pode aumentar ou diminuir, ó. Aqui está um campo intenso ou um campo, o xizinho é invertido, é o campo entrando na tela, né? A gente representa assim porque, de fato, é um campo que está fora desse plano, né? Então, aqui é saindo da tela e aqui é entrando na tela, tá? Vou deixar mais ou menos assim, ó. Se eu ligar aqui e soltar essas partículas carregadas, né, que serão aceleradas pelo campo elétrico, né? Quando elas chegarem aqui, nessa região aqui de baixo, elas vão sentir a força magnética. E pelo fato da força atuar sempre perpendicular ao campo magnético e perpendicular à velocidade, a trajetória é bem peculiar. Olha o que acontece. Você tem uma trajetória curva, né? Isso aqui é como funciona o espectro de massa, né? Você tem aí partículas diferentes, né? Desenvolvendo trajetórias com raios diferentes pelo fato de que as massas delas são diferentes. Então você pode usar isso aí para separar isótopos, né? Como por exemplo, numa bomba atômica, né? Beneficiamento, enriquecimento do urânio, por exemplo, separar o urânio 235 do outro urânio 238, se eu não me engano, né? E separar vários outros isótopos. Né? Isso é uma aplicação prática aí, né? Chamada separação isotópica. Bom, então um ponto importante aí é o módulo de U vetorial V. Assim como no caso do produto escalar, no produto vetorial a gente também tem uma fórmula que nos permite calcular o produto vetorial a partir dos módulos dos vetores e do ângulo entre eles. Basicamente, essa propriedade diz que o produto vetorial de U com V, o módulo, né, disso é o mesmo que o módulo de U vezes o módulo de V vezes o seno do ângulo entre eles, né? Então, está aqui uma interpretação geométrica, né? Então, se o vetor U está apontando para cá e o vetor V está apontando para cá, esse θ é o ângulo entre eles, né? Então, você pode usar essa propriedade para calcular o módulo do produto vetorial, né? Então, muitas vezes a gente tem os módulos dos vetores e o ângulo entre eles. Então, a gente rapidamente consegue calcular a magnitude do produto vetorial, né? Essa forma é muito útil na física, aparece em muitos contextos na física, né? Bom, e um ponto interessante aí é a interpretação geométrica, né? Desse módulo de U vetorial V. Então, vou redesenhar aqui uma figura, né? Então, vamos pegar uma situação aqui. Eu vou botar o vetor orientado para cá, como mostra aí a figura. E o vetor V eu vou colocar arbitrariamente na posição, na direção horizontal. Θ é o ângulo entre eles. Né? Observe aí essa figura que
O tamanho desse segmento de reta aí, né? Pontilhado, né? O tamanho, se você usar conceitos de trigonometria, né? Observe que seno de θ é o cateto oposto, vou chamar de C, sobre hipotenusa, que forma um triângulo retângulo, né? Então, sobre hipotenusa equivale o módulo de U, tá? Então, perceba que formou aqui um triângulo, tá? U é um vetor, mas esse desenho aqui você pode entender como sendo um triângulo retângulo, tá? Vou desenhar melhor aqui, ficou meio feio. Tá? É um triângulo, certo? Onde esse ângulo vale θ, a hipotenusa vale módulo de U, e eu estou me perguntando qual é o tamanho desse cateto, que eu estou chamando de C, tá? Então, resolvendo essa equação para C, a gente chega em C é igual a módulo de U seno de θ, tá? Então, seria o tamanho desse cateto aí, oposto ao ângulo θ. Mas aí observe o seguinte, ó. Observe que esses dois vetores aqui, eu posso formar com eles um paralelogramo, da seguinte forma. Aqui é o módulo de U, aqui é um lado, né? Cujo tamanho é módulo de U. Esse aqui é um lado cujo tamanho é o módulo de V. Tá? E se você completar isso aqui, você tem um paralelogramo, né? Deixa eu desenhar melhor aqui, né? Então, ou seja, são dois lados iguais, né? Dois pares de lados iguais. Então, aqui também é módulo de V e aqui também é módulo de U. E aqui é o ângulo θ, né? Então, dessa figura aqui, esse tracejado aqui é a altura, né? Desse paralelogramo, tá? Ou seja, bom, eu chamei de C, não vou chamar de C mesmo, né? Que vale módulo de U seno de θ. E sabemos que a área do paralelogramo, a área de qualquer paralelogramo, é base vezes altura, tá? Então, a base do paralelogramo é o módulo de V, e a altura é esse cateto que a gente viu que vale U seno de θ. Ora, módulo de V, módulo de U seno de θ, acabamos de ver que isso aqui é o módulo do produto vetorial, tá aqui, ó. Certo? Então a gente chega aí numa interpretação interessante para esse módulo do produto vetorial. O que a gente tem é o seguinte, né? O módulo do produto vetorial de U com V é simplesmente a área delimitada pelos vetores U e V. Bom, vamos fazer aqui esse probleminha, né, que está na tela. Né? Então, a questão é determinar o vetor x tal que x seja ortogonal ao eixo dos y e que U seja o produto vetorial de x com V, né? Sendo U e V dados aí, tá? Então, você conhece U e V e o problema pergunta, né, para você achar esse x aí que satisfaz ao que está no enunciado aí, tá? Então, olha, um problema desse tipo assim, ó, se eu não conheço um vetor x, escreva ele de modo genérico, tá? Então, eu vou escrever o x como um vetor de três componentes desconhecidas.
Podia chamar de XYZ, né? Mas o X pode confundir com esse X aqui, né? Então, eu vou chamar de ABC. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é determinar A, determinar B e determinar C, né? Conhecendo as componentes do vetor, a gente conhece o vetor. Então, vamos lá, veja. Então, tem informações aí que você precisa usá-las, né? A primeira fala é que o vetor tem que ser ortogonal ao eixo dos y. Quem dá a direção de y? É o versor j. Quando é que eu sei que um vetor é ortogonal ao outro? Quando o produto escalar entre eles vale zero. Portanto, juntando essas informações, o que eu quero aqui é que o meu vetor desconhecido x escalar j, que dá a direção no eixo dos y, eu quero que isso seja zero. Tá? Então, eu cheguei numa equação aqui que eu posso trabalhar ela e ver no que vai dar. Então, eu pego o x, substituo ABC, vou multiplicar por j. J é um versor na direção y, ou seja, e tem módulo 1. Ou seja, só pode ser 0, 1, 0. Então, esse produto escalar tem que ser zero. Então, aqui eu vou efetuar o produto escalar, ou seja, A vezes 0 dá 0, mais B vezes 1 dá B, mais C vezes 0 dá 0. Isso tem que ser zero. Dessa equação, resulta que B vale zero. Então, já achamos uma das componentes. Então, vou atualizar aqui o meu vetor x. Continuo sem saber quem é A, B vale zero, e o C também desconheço. Então, pelo menos já sei duas componentes. Agora, né, eu sei que U tem que ser o produto vetorial de x com V. Então, eu vou a partir dessa informação, ou seja, dessa equação. Né? Então, eu vou escrever aqui, ó, U vale x vetorial V. Aí eu vou só substituir. O U vale 1, 1 menos 1. O x vale... Aqui é o seguinte, né? Como isso aqui é um produto vetorial, né? Já vou escrever usando a notação de determinante, né? Isso aqui vai ser um determinante. I, J, K. Primeira linha é o vetor x. Tá aqui ele, A0C. Segunda linha é o vetor y, é o vetor v. O vetor v está aqui, ó. 2 menos 1, 1. Então, eu cheguei nessa equação aí, né? Que envolve vetores, né? Vetor do lado esquerdo, vetor do lado direito, né? Tem que ser assim, né? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver esse determinante, tá? Então, aqui a gente sabe, né? Que a gente vai fazer aquele esquema lá dos círculos, né? Então, isso aqui vai ficar I. Então, 0 vezes 1 é 0. C vezes menos 1 é menos C, mas fica menos, fica mais. Então, fica CI. Agora, J. J, A vezes 1 é A. 2 vezes C é 2C. Então, ficaria A menos 2C, mas tem que inverter, tá? Então, em vez de ficar A menos 2C, fica 2C menos A. E agora K, mesma ideia. Menos A, menos 0, menos A. Então, aqui eu vou escrever usando a notação de parênteses, né? Não posso usar a notação de um lado e outra de outro, né? Fica esquisito, né? Então, vou padronizar a notação.
Do lado esquerdo, então eu tenho 1 menos 1. E do lado direito, C, 2C menos A. Então aí, pessoal, ó, você vai, né? Se dois vetores são iguais, é porque suas componentes são iguais. Então, logicamente, o C tem que valer 1. Estou igualando isso com isso. E o A tem que valer 1 também, né? Porque se menos A é menos 1, é porque A é 1. Então, o problema terminou, né? Eu já achei as duas componentes que faltavam. Então, o vetor que eu estou procurando é A vale 1, B vale 0, C vale 1. Bom, nessa questão aqui é o seguinte, ó. Nós temos um triângulo equilátero ABC, de lado 10, né? Os três lados são iguais, né? Então, 10, 10, 10, né? Então, ele pergunta, né? Ele pede, né? Calcule o produto vetorial de AB com AC. AB é o vetor delimitado pelos pontos A e B, e AC é o vetor delimitado pelos pontos A e C. Bom, pessoal, uma questão como essa, né? A primeira coisa a se fazer é desenhar o triângulo. Primeira coisa, que aí validar ideias de como resolver isso. Então, tá aqui o meu triângulo equilátero. A gente sabe que num triângulo equilátero, além dos lados serem iguais, os ângulos também são iguais, né? E são informações importantes, tá? Então, eu vou botar aqui os meus vértices A, B, C. Então, lados iguais e ângulos iguais. E todos os ângulos são 60 graus, tá? Veja, então, os vetores aí, né? Então, se você ligar A com B, você tem um vetor AB. E se ligar o vetor AC, se ligar os pontos A e C, você tem um vetor AC. Então, aqui é o vetor AB e aqui embaixo o vetor AC. Então, essa é uma questão onde nós não sabemos o vetor em si, né? O vetor AB é desconhecido, assim como o vetor AC. Mas sabemos o seu módulo, né? Que é o tamanho do vetor, né? Segundo a interpretação geométrica, né? O tamanho dele é 10, dos dois, né? Porque isso aí é um triângulo equilátero, tá? Então, é só usar a fórmula direta, ó. Produto vetorial de AB com AC, isso aqui é o quê? Módulo de AB, módulo de AC, seno do ângulo entre eles. O ângulo é 60 graus, né? E os módulos são 10. Então, isso aqui vai dar 10 vezes 10 vezes o seno de 60 graus, que sabemos que é raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui vai ser 100 raiz de 3 sobre 2, né? Ou seja, 50 raiz de 3, né? A resposta, né? Isso aqui foi uma questão bem simples. AB vetor AC, módulo, 50 raiz de 3. Então, pessoal, a gente tem essa questão aí, né? Dados os vetores U igual a 2, 1 menos 1 e V igual a 1 menos 1A, calcule o valor de A para que a área do paralelogramo determinado por U e V seja igual à raiz de 62, né? Então, primeiro ponto aí, né? Desenha esses vetores aí, representa eles geometricamente. Então, a gente tem aqui o U e aqui o vetor V apontando para outra direção.
E a área delimitada por esses vetores, a gente sabe, né, que é a área desse paralelogramo, tá? Esta área aqui vale raiz quadrada de 62. Então, essa questão aqui é a aplicação das propriedades que a gente acabou de ver, né? A gente sabe que a área do paralelogramo é o módulo do produto vetorial de U com V. E que o enunciado da questão impõe que seja igual a raiz de 62, tá? Então, aqui é só aplicar a definição, né, da, do cálculo desse produto vetorial. Então, o U vale... Então, aqui a primeira linha, IJK. Primeira linha, 2, 1, menos 1. Segunda linha, 1, menos 1, A. Então, o módulo disso, ó, vai ter outro conjunto de traços aqui, tá? O módulo do determinante tem que ser raiz de 62, tá? Então, aqui agora é só desenvolver essa equação. Então, aqui, já vou escrever em notação de parênteses, né, esse vetor resultante. Então, começando com I, vai ficar 1 vezes A, né? A menos 1. Circulando aqui agora. Menos 2A menos 1. E circulando aqui. Menos 2, menos 1, menos 3. Então, o módulo disso tem que ser igual a raiz de 62. Agora eu vou, né, usar, né, a definição do módulo de um vetor, né, como sendo a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas componentes. Então, raiz quadrada de A menos 1 ao quadrado mais menos 2A menos 1 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Isso aqui é igual a raiz de 62, né? Então, se duas raízes quadradas são iguais, é porque os radicanos são iguais, né? Então, eu já vou de cara, né? Igualar os radicandos, né? Que são as expressões ou números dentro das raízes, né? Então, eu vou ter aqui, ó, A menos 1 ao quadrado mais menos 2A menos 1 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado igual a 62. Agora, eu vou desenvolver os produtos notáveis, tá? Então, primeiro produto notável, quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Agora o segundo produto notável, né? Ele sendo negativo aqui, pessoal, é o mesmo que for positivo, né? O que eu quero dizer é o seguinte, o que eu quero dizer é que menos 2A menos 1 ao quadrado é o mesmo que 2A mais 1 ao quadrado, tá? Porque o quadrado de qualquer número real é sempre positivo, né? Ou zero, né? Então, eu vou calcular como se fosse isso, né? Porque é mais fácil, né? Tudo positivo, tá? Então, quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Mais 9, igual a 62. Agora eu vou começar a juntar os termos comuns, né? Vou juntar esse termo com esse. E esse termo com esse. E o que sobrou também, né? Então, a ao quadrado mais 4a ao quadrado dá 5a ao quadrado. Quatro a menos 2a dá 2a. E o que sobrou aí foi 62, né? Menos 10, que vai dar 52, menos 1, 51. Passando para o lado esquerdo, menos 51.
igual a zero. Então, claramente aí, né, uma equação do segundo grau, né? Aí eu vou usar a fórmula de Bhaskara. A igual a menos B, no caso B aí é 2, né? Menos 2, mais ou menos a raiz quadrada do delta, né? Que é B ao quadrado menos 4 AC, então menos, né? Sobre 2A, 2 vezes 5, tá? Então, o A vale menos B, que é menos 2, mais ou menos, ó. Então, radicando aí, ó. 2 ao quadrado dá 4, mais 4 vezes 5 dá 20, vezes 51, né? 20 vezes 51, ó. 20 vezes 20 é 1000, né? Então, 20 vezes 51, 1020. 1020 mais 4, 1024. Raiz de 1024, 32. Sobre 10. Tá? Então, aqui eu vou ter dois As possíveis, né? Uma das soluções vai ser 32 menos 2 dá 30. Dividido por 10, 3. A outra solução vai ser menos 32 menos 2, menos 34. Menos 34 dividido por 10 é o mesmo que menos 17 quintos. Então, aí acabou a questão. Esses são os valores de A possíveis. Bom, mais outra questão aí, né? Sobre produto vetorial. Isso aqui é bem interessante, né? Então, a questão é, determine a distância do ponto P à reta R que passa por A e B, né? Onde A é 3, 1, 3 e B 4, menos 1, 1, né? Então, aí é uma questão de calcular a distância de um ponto para uma reta. Bom, antes de mais nada, né, ó, eu tenho aqui uma reta e um ponto, né? É claro que pode pensar, mas existem várias distâncias, né? Mas quando se fala de distância de um ponto a uma reta, é sempre a menor distância possível, né? Então, esse segmento de reta tracejado sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a reta em questão, tá? Porque sempre vai ser a distância mais curta, né? É nesse contexto, tá? Bom, então, como sempre, vamos desenhar, que vale trazer ideias, né? Se a questão parece muito complicada, né? Então, você tem aí um certo ponto P no espaço e uma reta que passa por A e B. Tá? Então, eu vou desenhar o ponto A arbitrariamente nessa posição e o ponto B aqui. Então, de A e B eu vou ter, bom, uma reta passando, né, por esses pontos, né? Deixa eu tirar o B daqui e o A daqui para eu poder traçar minha reta, né? Então, eu vou traçar minha reta aqui de azul. Bom, mais ou menos aí, né? Eu tenho que trocar aí de posição esse. Bom, ficou melhor assim, tá? Aqui a gente vai usar os nossos conhecimentos de uh, produto vetorial, né? Não parece que pode ser usado aqui, mas pode, né? Porque a gente sabe que o produto vetorial envolve a área, né? De um paralelogramo delimitado por dois vetores. Então, se eu chamar os vetores AB e AP, então o AB vai ser esse. E o AP vai ser esse aqui. Então aí, pessoal, eu já vou ter a área do paralelogramo, tá? A área é base vezes altura. E a base eu também tenho, que é o módulo do vetor AB. Ou seja, fica só faltando a altura, né? Então, junto as informações, eu consigo obter essa altura. Essa altura vai ser o quê? É isso aqui, ó. É a distância do ponto à reta. Eu vou chamar de D, tá?
Então, se eu juntar aí várias informações, eu consigo obter esse D, essa distância que é a mesma coisa que a altura, tá? Então, o primeiro ponto aí é obter esses vetores. Que ficou errado, né? Que é a P, né? P de pato. O de baixo é a B, né? B de bola. Então, o primeiro ponto é obter os vetores. Então, aí é fácil obter eles, né? AB. B menos A. 4 menos 3, 1. Menos 1, menos 1, menos 2. 1 menos 3, menos 2. Agora, AP. Né? Então, vai ser P menos A, tá? 5 menos 3, 2. 1 menos 1, 0. 2 menos 3, menos 1. Agora eu vou calcular a área delimitada por esses vetores. Módulo de AB vetorial AP. Então, vai ser determinante IJK. Primeira linha, 1 menos 2, menos 2. Segunda linha, 2, 0, menos 1. É um módulo, né? Faltou outro tracinho aqui, tá? Outro tração do módulo, tá? Então, quanto é que vai ser essa área? Então, vamos lá, ó. Já vou usar a notação de parênteses, tá? Circulou aqui, circulou aqui. 2 menos 0, 2. Circulou aqui. Aqui fica menos 1, né? Menos 1 mais 4 dá 3, portanto, menos 3. Agora o K, 1 vezes 0 dá 0, 0 mais 4, 4. Né? Módulo disso, né? Então, a área do meu paralelograma vai dar raiz quadrada, né, que é o módulo do vetor, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. 16 mais 9, 25, mais 4, 29, né? Então, raiz de 29 é a área, tá? Só que a gente sabe da geometria que a área do paralelogramo é base vezes altura. Tá? Então, se você formar aqui um paralelogramo, né? Se não ficou claro, eu vou deixar claro aqui, ó. Bom, estou com um pouco de espaço aqui, né? Deixa eu só fazer aqui, ó. Aqui é o vetor AB, né? O módulo dele, e aqui o módulo do vetor AP. Então, aqui está o meu paralelogramo. E isso aqui é a altura. A altura é a distância que eu estou procurando, tá? Então, vou partir dessa equação aqui, ó. Vou inverter ela para ficar mais fácil. BH raiz de 29. A base do paralelogramo é o módulo de AB. Vou ter que calcular esse módulo em separado, mas é fácil. Ó, a B está aqui, ó. O módulo de AB é 1 mais 4 mais 4. A raiz disso, né? A raiz de 9 dá 3. Então, 3H, que é minha altura, que é minha distância, né? A altura, a distância que eu estou procurando é isso aqui, ó. Igual a raiz de 29. Agora é só isolar o D, né? Portanto, o D, raiz de 29 sobre 3. Então, essa aqui é a distância do ponto à reta, né? É bem interessante, né? Se você perceber aí, né? Como esse produto tutorial, né? Tem aplicações bem distantes, né, do que a gente acha que é possível fazer com ele. Bom, pessoal, e uma outra aplicação na física, bem interessante e bem cotidiana, tem a ver com forno de micro-ondas, né? Uma molécula polar, né?
Um dipolo qualquer, não precisa ser uma molécula, mas um dipolo qualquer, vocês vão ver isso em eletricidade, está um pouco mais adiante, mas um dipolo qualquer, chamado de P, na presença de um campo elétrico E, ambos são grandezas vetoriais, tá? Esse dipolo aqui, ele tende a se alinhar com o campo, tá? Ele vai sofrer um torque, tá? Então, se você pegar esse dipolo aí e soltar desalinhado com o campo, né? Se esse campo aí é estático, né? Ele está parado, fixo, né? A tendência é que esse dipolo aí se alinhe completamente com o campo, né? Esse torque aí, vocês vão ver que é um produto vetorial, né? Ele é P vetorial E, onde P é o momento de dipolo, né, desse sistema, pode ser uma molécula, um dipolo atômico induzido e assim por diante. Então, P é o momento de dipolo, né? É o vetor momento de dipolo, e é o vetor campo elétrico, tá? Então, esse torque aqui é o torque que esse dipolo sofre na presença de um campo elétrico, né? Uma implicação muito interessante aí é o forno de micro-ondas, né? Então, eu entrei nessa simulação aqui do PET, né? PET Simulations, né? Tá aqui, no endereço está aqui em cima, PET Colorado, né? Então, essas bolinhas aqui, né? Representam moléculas de água, né? O H2O, né? Onde a bolinha azul é o oxigênio, né? E as bolinhas vermelhas são os hidrogênios, né? Por isso que é H2O, né? Então, no momento que você liga o forno de micro-ondas, né? Então, essas moléculas aí vão estar sujeitas a um campo elétrico oscilante, né? Porque aí é um campo eletromagnético, tá? Então, em vez de ser um campo estático, parado, é um campo que oscila. Ele aponta para um lado e depois para o outro. E assim por diante. Isso aí na frequência de micro-ondas, né? Gigahertz, né? Várias bilhões ou milhões de vezes por segundo, né? Então, o que você espera? Quando você liga isso aí, então, essas moléculas aí vão sentir o efeito, né? E elas vão começar a girar de um lado para o outro, de um lado para o outro, né? Isso faz com que o alimento se aqueça, né? Porque você vai ter aí movimento no sistema, né? A gente sabe que a temperatura está ligada com o grau de agitação, né? O grau de agitação das partículas, né? Do sistema, né? Então é assim que nossa comida esquenta, né? Basicamente é fazendo a água, né? A molécula da água, que é uma molécula polar, né? Que tem um dipolo permanente, ela vibrar, né? Na presença de um campo eletromagnético.